Se coloque nessa situação. Imagine que alguém te ofereça R$ 100 de graça. Só que para você ficar com esse dinheiro, essa pessoa também precisa ficar com uma parte. E é ela quem decide o quanto. Então ela decidiu ficar com 90 e te ofereceu só 10. Você aceitaria? Porque a maioria de nós recusa. Prefere não levar nada a aceitar uma proposta que considera injusta, mesmo perdendo dinheiro de graça no processo. Isso não é falta de inteligência, é o seu cérebro reagindo com uma força que ele reserva para pouquíssimas coisas. E hoje eu quero te mostrar o que exatamente acontece aqui dentro. Porque quando você entende isso, você começa a perceber o que realmente incomoda. Que nós somos ótimos em sentir essa injustiça quando ela vem de outro, mas passa despercebido quando essa injustiça vem de nós mesmos. Eu me chamo Gabriela Dias e este canal existe para transformar a forma como você entende a sua própria mente. E hoje a gente vai falar sobre um dos sentimentos mais rápidos e mais fortes que existem, que é o senso de justiça. E esse vídeo vai te trazer uma reflexão muito importante. Eu prometo que não vai ficar só na ciência, tá? Lá no final eu vou te mostrar como usar exatamente esse mecanismo para reconhecer ainda hoje uma promessa que você tem quebrado com você mesma sem mesmo perceber. Então fica até o final desse vídeo porque essa parte muda a forma como você vai olhar para si mesmo depois de hoje. Esse exemplo do início não é um exemplo hipotético, é um experimento real criado pelo neurocientista Alan Sanfei e a sua equipe. Ele chama esse experimento de jogo do ultimato, que é uma mecânica simples. Uma pessoa recebe uma quantia em dinheiro e ela precisa dividir com outra pessoa do jeito que quiser. Essa segunda pessoa só tem duas opções: aceitar essa divisão e as duas ficam com a parte proposta, ou ela recusa e nenhuma das duas leva nada. Do ponto de vista lógico, qualquer oferta deveria ser aceita, né? R$ 10 de graça é muito melhor do que zero, mas não é bem isso que acontece. Quando a divisão fica muito desigual, a maioria das pessoas recusa. Prefere ficar sem nada a validar uma proposta que sente como injusta. E o mais interessante não é só o comportamento, é o que os pesquisadores encontraram escaneando o cérebro de quem recebia essas ofertas consideradas como injustas. Toda vez que alguém recebia uma proposta que era muito desigual, uma região do cérebro que chama ínsula anterior, ela disparava. E essa região não é uma qualquer região, é a mesma região que acende quando a gente sente nojo de alguma coisa, quando a gente sente alguma dor física. Ou seja, o cérebro ele não trata a injustiça como um detalhe chato ou como uma mera inconveniência. Ele trata como uma ameaça ao mesmo nível de uma sensação desagradável no corpo. E quanto mais forte a ativação nessa região, maior a chance da pessoa recusar a oferta, mesmo sabendo que vai sair dali de mãos vazias. E isso muda completamente a forma de entender a recusa. Não é que a pessoa está sendo teimosa, orgulhosa ou está sendo egoísta. É o cérebro dizendo com a mesma urgência de uma dor que aquilo não deve ser aceito. Então o cérebro, ele não pede para você ser justo, ele te avisa com o mesmo alarme de uma dor quando alguém não está sendo justo. Faz sentido esse alarme existir porque nós somos uma espécie que só sobreviveu porque aprendemos a viver em grupo, a dividir recursos e a cooperar. E a cooperação só funciona se existe uma garantia de reciprocidade. Então, se eu te ajudo hoje, eu preciso confiar que isso volta para mim de algum jeito, ou que pelo menos isso não vai ser usado contra mim. Então, quando alguém quebra essa expectativa de forma óbvia, o cérebro reage rápido, porque historicamente isso significava um risco real.
Uma pessoa que aceita ser tratada de qualquer jeito, de forma repetida, tende a ser uma pessoa explorada pelo grupo. Então, recusar uma oferta injusta, mesmo perdendo algo naquele momento, é uma forma de proteger a própria posição a longo prazo. Até aqui, tudo isso é sobre a injustiça que vem de fora. Alguém que te oferece pouco, alguém que não cumpre a palavra, alguém que te trata mal, e o seu cérebro sente isso de forma rápida e forte. Só que existe um ponto cego muito grande nesse sistema. Esse alarme que dispara tão forte quando alguém te trata de forma injusta, ele quase não dispara quando quem quebra o acordo é você com você mesmo. Pensa, num prazo que você deu para si mesmo para terminar alguma coisa e não terminou. Ou no horário que você decidiu dormir e ignorou de novo. No limite que você colocou para si mesma, como por exemplo, não checar o celular assim que acorda e furou sem perceber. Isso também é quebra de acordo. Só que como o acordo foi feito de você com você mesmo, não existe uma segunda pessoa ali recusando essa proposta. Não existe alguém de fora dizendo que isso não está certo. O alarme que existe para injustiça alheia, ele não foi feito para apontar para dentro. E talvez seja por isso que a gente sente tanta indignação quando alguém não cumpre a palavra com a gente e sente tão pouco quando é a nossa própria palavra que fica pelo caminho. O sistema que reconhece a injustiça, ele foi construído para olhar para fora. Ele não tem o mesmo reflexo automático para olhar para dentro. E isso não significa que cobrar justiça dos outros esteja errado, tá? O alarme existe porque ele é útil e porque protege. Significa só que essa mesma régua, a que reconhece quando alguém não cumpre o combinado, vale para você também, só que raramente é aplicada aí. Justiça nesse sentido não tem muito a ver com ser boazinha ou generosa, flexível com todo mundo. Tem a ver com manter a palavra. E a primeira palavra que costuma ser quebrada quase sempre e sem alarme nenhum é a que você dá para você mesma. Então eu vou te propor um exercício rápido para você fazer literalmente agora, antes de continuar assistindo esse vídeo. Pensa em uma promessa que você fez para si mesmo nos últimos 30 dias. Pode ser qualquer coisa. Um horário, um limite, uma rotina, uma dieta, um treino, a questão do celular, qualquer coisa. Agora se pergunte, se essa promessa tivesse sido feita por outra pessoa, e para você, né, por outra pessoa, e essa pessoa tivesse quebrado do mesmo jeito que você quebrou, você teria aceitado tão facilmente assim? Bom, se a resposta foi não, você já sabe aonde a régua está desalinhada. É só nomear isso, sem se cobrar, sem se culpar, porque já é o primeiro passo para a sua régua começar a valer para os dois lados. Se eu puder te dar um conselho hoje não descumpra a palavra que você fez com você mesmo. Quando você se prometeu algo, é porque você tinha algum propósito muito grande ali. Que você queria cumprir algo muito grande para você mesmo. E nós devemos nos dar essa importância de querer cumprir com a palavra que fizemos para nós. Então, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a refletir no que você vem descumprindo, de você não se colocando em primeiro lugar e que você consiga cumprir as promessas que você fez para si. E se você quiser entender melhor aonde a justiça pessoal anda mais frouxa, se é na prudência, se é na disciplina, no limite que você define e não segura, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, isso ajuda muito para que o YouTube entregue mais esses conteúdos para as outras pessoas que precisam. E se eu te fiz refletir em algo, deixa seu like aqui para eu ficar sabendo. Me conta aqui nos comentários também qual é a promessa que você tem quebrado com você mesmo sem mesmo perceber. E se você estiver no Spotify, te peço por favor que me dê as 5 estrelas, que é muito importante para o crescimento desse canal. Um grande beijo e até a próxima semana.